Olá pessoal, Cassandra do canal Soberano Veritas. Eu e minha equipe do Temas e do Veritas montamos uma série de 4 vídeos chamado Entrevista com Jair Bolsonaro. Fizemos uma pesquisa e recortes de uma entrevista que ele deu em 2018 de quase 2 horas, onde ele responde a várias perguntas de jornalistas. Já nessa entrevista, nos damos de conta da índole de Jair Bolsonaro, do desejo dele para um Brasil melhor, um Brasil livre, com economia liberal. Então, no primeiro vídeo, ele vai ter 3 recortes neste vídeo. O primeiro, o jornalista pede para Bolsonaro citar uma obra que passasse para a história, tipo obras de Getúlio Vargas e de FHC. E Bolsonaro responde de novo, que eu já tinha respondido antes, que o desejo dele é para uma economia liberal. Eu ri quando eu pensei em Getúlio Vargas e FHC. Qual legado que nos foi deixado foi escravidão, falcatrua, venda do Brasil para ONGs estrangeiras e para os Estados Unidos. Então, vale relembrar isso absolutamente, para que não haja mesmo a mesma repetição na história. No segundo recorte, uma jornalista, que eu não gostei muito dela não, achei ela uma... Fala do impeachment de Ustra. Interessante. Se vocês ainda não leram o livro de Ustra sobre a ditadura, me avisem que eu tenho um PDF dele. E recomendo a leitura. No terceiro recorte, meia culpa, 1964. Jair Bolsonaro fala que não foi golpe. É engraçado, porque eu falei disso numa live umas 2 semanas atrás e falo disso no vídeo 3 dessa série de 4. Os jornalistas pouco sabem ou fingem que não sabem. Quem declarou vaga a cadeira presidencial, fala Bolsonaro, o parlamento. Estamos falando na história. E ele fala mais. A história precisa ser contada. Absolutamente. Boa noite, deputado. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. A primeira pergunta que eu costumo fazer a todos os pré-candidatos, e agora o senhor é candidato, que estiver aqui, é saber qual a obra e qual a realização que o senhor gostaria de ser lembrado na história, se eleito, como uma marca sua, ligada ao seu nome. Um redirecionamento do Brasil no tocante à sua política. Nós cansamos da esquerda. Queremos um Brasil liberal, que faça comércio com o mundo todo sem o viés ideológico, que respeite a família, bem como as crianças em sala de aula, que jogue pesado na questão da segurança pública para você exatamente proporcionar paz a todos, que você realmente implemente políticas que tire o Brasil dessa atual situação que se encontra. Valorize o homem do campo, jogue pesado contra o IMST e que se aprofunde o seu comércio, em especial com países melhores do que nós. Esse é o nosso sonho, a nossa vontade nessa batalha inicialmente. Agora, deputado, isso são ideias gerais para o seu governo. Eu gostaria de saber de uma obra, uma realização, como o Getúlio passou a história como autor da CLT, o Fernando Henrique como o Plano Real, como autor do Plano Real. Eu queria que o senhor dissesse um projeto, uma obra, uma realização que o senhor tem em mente, que gostaria que passasse para a história com o seu nome. Que a nossa economia realmente passasse a ser liberal. Esse é o nosso sonho. O jornalista, mas isso são ideias. Eu quero um projeto, uma obra pela qual você será lembrado. Como é que deve estar a cara dele, Anja? 2023.
as ideias virão todos projetos. Os projetos virão todas obras pela qual Bolsonaro será lembrado. Que piada. Piada para jornalista, não é? Que a cara dele deve estar lá embaixo. Como a maioria de todos esses jornalistas que estavam nessa entrevista. Na votação do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, o senhor fez uma homenagem ao coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra. O coronel, como o senhor sabe, foi condenado no tribunal de segunda instância por tortura. Eu gostaria que o senhor definisse o que o senhor conhece por tortura, como o senhor definiria tortura e se o eleitor deve esperar que o senhor, eleito presidente da República, aceite a tortura como uma prática das forças policiais do Estado. Primeiro, de acordo com a nossa Constituição, ninguém poderá ser julgado, ninguém poderá ser declarado culpado, né, sem uma sentença transitada em julgado. Isso não aconteceu no caso do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra. Nós abominamos a tortura. Tá? Agora, naquele momento, o mundo vivia, o Brasil em especial, um clima bastante complexo, né? A tal da Guerra Fria. Ou você pendia mais para os Estados Unidos ou mais para a União Soviética. E este pessoal que se diz torturado, alguns eu acho até que aconteceu alguma maldade com eles, mas em grande parte não. É uma política, né, uma forma de que eles usavam de dizer que eram torturados exatamente para conseguir indenizações, conseguir piedade por parte da população, conseguir votos e poder. Essa história não está bem contada na questão da tortura, porque só se lembra de um lado da história, o outro lado não. Se nós tivéssemos perdido a guerra naquele momento, hoje, com toda certeza, seríamos uma Cuba aqui nesses 8,5 milhões de quilômetros quadrados. 2014, Dilma Rousseff recebe a visita da segurança do Arquivo Nacional dos Estados Unidos, então por baixo de Obama. Documentos são trazidos, muitos poucos deles são deixados ao público, o resto é guardado por baixo de segredo. O que esses documentos continham? Qual era a informação nesses documentos que derrubou o mandato da Dilma? Qual foi a pressão? Quais foram o segredo que os Estados Unidos sabiam? A CIA esteve envolvida em 64 e 70, Dilma também, mas ela se fez de inocente. Boa pesquisa, não é? O público federal reabriu o caso Vladimir Herzog. O Brasil já foi condenado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos por não ter punido a morte de Herzog. O senhor, como é que o senhor viu o Brasil sendo colocado novamente nessa questão, a exposição pública? Geralmente, esses órgãos têm um viés de esquerda. Vocês falam muito de Herzog, porque é um jornalista. Agora, o Regis Carvalho, por que não toca no assunto? Foi um jornalista, exatamente igual a Herzog. Vocês não tocam no assunto porque ele foi vitimado num carro-bomba patrocinado pela Ação Popular em 1966 no aeroporto de Guarapes, em Recife. E quem botou aquela bomba? A AP, Ação Popular, um dos integrantes da AP. Não vou dizer que estava lá. O senhor José Serra. Vamos botar o José Serra no banco dos réus. Agora, isso daí eu acho que são feridas que não devem mais ser lembradas até, você pode até discutir, né? Mas não com esse teor todo, porque é um passado. Tivemos a lei da anistia. Os militares, inclusive, exigiram que ela fosse ampla, geral e restrita. Os polícias não queriam que ela fosse dessa forma, que fosse mais restritiva, exatamente para certas pessoas não voltarem para o Brasil e ter a proeminência que tiveram. Então, é uma história, passou e vamos fazer tudo para que ela não volte a se repetir. Agora, para o outro lado. Já que tem gente do Globo aqui. Olha só, o editorial do Roberto Marinho, de 7 de outubro de 1984, publicado na capa do jornal Globo, diz lá o primeiro parágrafo: participamos da Revolução Democrática de 1964, identificados com os anseios nacionais de preservação das instituições democráticas, ameaçadas pela radicalização ideológica, distúrbios sociais, greves e corrupção generalizada.
Será que o clima não está muito parecido com aquela época? Quem nos salvará? Muitas instituições já fizeram meia-culpa pela participação e pelo apoio ao golpe de 64, deputado. Primeiro que não foi golpe. Né? Golpe é quando alguém mete o pé na porta e tira aquele cidadão de lá, ou executa, ou faz uma maldade qualquer. Ele simplesmente deixou o Brasil. E quem declarou vago a cadeira do presidente na época foi o parlamento brasileiro. E tanto essa história ela é intrigante que há poucos anos, por iniciativa do PSOL, foi votado um projeto de decreto legislativo para anular a sessão de 2 de abril de 64, que cassou o presidente João Goulart. Então essa história tem que ser contada com todo. Quer ver? Um dos votos que foi por aclamação, né? Todos foram, né? Aclamação, foi do Ulisses Guimarães. O Ulisses Guimarães votou no dia 11 de abril de 74 em Castelo Branco para presidente. Eu te pergunto agora, devolvo aqui o seu questionamento, né? Tancredo Neves foi eleito de forma democrática ou não? Ele foi eleito pelo colégio eleitoral, que era... Me responda, por favor. Que era a Constituição, então, previa eleição do colégio eleitoral. Vocês não iam aceitar também Tancredo Neves, assim como não aceito nenhum dos 5 militares. Então vamos fazer justiça. Era a regra em vigor, a Constituição está em vigor. O que caracteriza, por exemplo, um regime ditatorial? O golpe era uma regra em vigor? Não, a regra em vigor era a eleição dos presidentes com aquela forma, pelo parlamento brasileiro. Tá? Você pode ver. Mas o que aquela eleição do Tancredo Neves tem a ver com o golpe de 64, deputado? Por supressão da mídia. O TV Globo nasceu em 65, a revista Veja nasceu em 68. Todo quanto é governo tem problemas. Não existe governo perfeito em lugar nenhum no mundo. Mas eu acho que é uma história que está mais do que debatida. Tá ok?